na Bíblia deu uma série de definições, mas uma definição de trindade, por exemplo, não existe. O que não quer dizer que a trindade não exista. Embora não exista a definição, existe o conceito. E o conceito, ele não depende da definição para existir. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Então o conceito de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele está registrado de Gênesis ao Apocalipse. Embora não haja uma palavra dizendo esta é a Trindade Santa, o conceito existe. De igual modo, não há na Bíblia a palavra livre-arbítrio. Essa palavra não está revelada, não está escrita, não há a escrita livre-arbítrio. Todavia, existe o conceito de livre-arbítrio que também está definido de Gênesis ao Apocalipse. Nós vamos entender, compreender que existe esse conceito. Não há como falar de livre-arbítrio sem antes, não dá para a gente entrar aqui sem antes compreendermos duas coisas importantes. Antes de pensar em livre-arbítrio, nós precisamos pensar em duas realidades. Primeiro, a realidade humana, e depois a realidade divina. Então existe um esforço muito grande da nossa parte para tentar compreender o que sem o auxílio espiritual é incompreensível. Então, quando nós falamos de Deus, nós tentamos humanizar Deus para que Deus possa ser compreendido. Nós olhamos para Deus e para que haja uma compreensão em nós de Deus, Deus precisa se aproximar o máximo possível de um padrão humano. Ok? Se eu perguntar para você me descrever um avião, você vai descrever ele de uma maneira muito próxima daquilo que ele é, perfeitamente. Por quê? Porque você conhece, porque você já viu um avião. Se eu pedir você para me descrever, vamos dar um exemplo aqui de algo que nós nunca vimos, um extraterrestre, um exemplo. Ninguém nunca viu um extraterrestre. Então, como é que você vai descrever uma coisa que você nunca viu? Você vai fazer o quê? Você vai tentar usar elementos daquilo que nos é conhecido para tentar aproximar com algo que só você viu ou que ninguém nunca viu. Então, alguém aqui já viu Deus? Ninguém nunca viu Deus. Ninguém, absolutamente ninguém viu Deus. Os profetas não viram Deus. Ninguém. E como é que a gente então pode se relacionar com um ser que ninguém nunca viu? Um ser que nunca se revelou para ninguém. Tentando aproximar ele de algo que a gente tem em relacionamento. Amém? Quando Deus encarnou em Jesus Cristo, o que mais nos aproxima de Deus é uma figura humana de um homem, né? De um homem. Porque Deus é homem ou é mulher? Deus. Nem homem e nem mulher. Deus é Espírito. Então, quando eu digo Deus, eu me relaciono Deus com um ser do sexo masculino. E por que eu me relaciono Deus com um ser do sexo masculino? Porque a Bíblia diz que Deus é pai, e eu transfiro para Deus a figura de pai. Então, como não tem pai feminino, eu falo com Deus como um ser masculino. Eu falo com Deus como um ser masculino porque a Bíblia diz que Deus encarnou em Jesus Cristo, e Jesus Cristo era um ser humano, homem do sexo masculino. Logo, eu transfiro para o sexo masculino a pessoa de Deus. Mas Deus não é nem masculino e nem feminino. Deus é um espírito. Porque masculino e feminino foram coisas criadas. E Deus existe antes de qualquer coisa seja criada. Deus é pré-existente. Aleluia. Então Deus não tem um começo e Deus também não tem um fim. Então a primeira coisa que eu preciso compreender aqui, para tentar entender a questão do livre-arbítrio, é essa: quem é Deus? Aonde está Deus? Aonde Deus está agora? No céu? No céu para nós. Porque
sabe onde Deus está nesse exato momento? Deus está agora nos glóbulos vermelhos do seu sangue. Nas micropartículas do ar que nós estamos respirando. A cada batida do nosso coração. No inflar dos nossos pulmões. Nas milhares e milhares de veias que compõem a nossa córnea para que a gente possa ver. Nos milhões de megapixels dos nossos olhos, que faz com que a gente consiga olhar e discernir o que é verde, o que é amarelo, o que é vermelho, o que é preto. Deus está em tudo e em todos ao mesmo tempo. Não há nada que possa existir sem Deus, sem a presença de Deus. Então quando a gente diz que Deus está no céu, é porque é uma distância para nós, mas não para Deus. A todo momento, em tudo, não existe nada que possa existir sem esse ser que é Deus. Deus é tudo. Deus é tudo. Mas o caráter de Deus não é tudo. É um ser que é tudo, mas é um ser que tem uma personalidade. Deus é um ser pessoal, que tem caráter, que tem vontade, que faz, que realiza, que atua, diferentemente do que muitos acreditam ser apenas uma força ativa. Deus é um ser pessoal, que ama, que odeia, que rejeita, que salva, que condena. É esse Deus que eu quero falar aqui e tentar compreender o que é isso, o livre-arbítrio. Então a primeira coisa para a gente tentar entender é que aonde Deus está na eternidade. E o que é a eternidade? A eternidade é a ausência do tempo. A ausência do tempo é o que a gente chama de eternidade. E nós estamos aonde? No tempo. Então, nós cronometramos o tempo. Daqui a pouco vai dar a hora, a gente vai voltar. É uma cadeia, uma prisão. Então nós estamos em uma prisão. Tiago 4,14, o que ele diz? Ele diz que nessa cadeia que nós estamos, nessa prisão, nós não podemos arriscar, porque Tiago diz: o que é a vossa vida? Falando sobre o tempo, vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Aí ele diz assim: mas por que você diz amanhã eu compro, eu faço e acontece, sendo que vocês não sabem o dia de amanhã? Tiago vai falar isso no capítulo 4, ele diz: nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Quem não sabe? Nós. Por que nós não sabemos? Simples. Porque nós estamos como uma espécie de uma engrenagem chamada tempo, que nós somos reféns dela. E tudo que está no tempo é modificado por aquilo que o tempo produz. Tudo que é lançado no tempo está sujeito à modificação, está sujeito à mudança. Lembre quando você tinha 15 anos, como é que você era? Como é que você é hoje? Olhe para uma pessoa de 80 anos, o que aconteceu com ele? Ele foi lançado na engrenagem que é o tempo, que modifica tudo que é jogado no tempo. Então o tempo é tipo uma engrenagem assim, irmão. Tudo que você joga lá vai ser modificado. Qualquer coisa é modificada pelo tempo. Qualquer coisa, não tem nada no tempo que não esteja sujeito à mudança, à alteração. Tudo. A geografia, a terra, a água, o ar, pessoas, tudo, porque elas estão aonde? No tempo. E tudo que está no tempo é mutável. Só que Deus está onde? Na eternidade. E na eternidade não existe tempo, porque o tempo foi criado para nós. Então Deus está na eternidade. Porque Ele está na eternidade, os profetas vão dizer que Ele não muda, que nele não há mudança, que no caráter dele não há sombra de variação. Então na eternidade onde Deus está, nada muda. Na eternidade onde Deus está, não tem minuto, não tem segundo. Na eternidade onde Deus está, não tem presente, não tem passado, não tem futuro, não tem dia, não tem noite. Ele está fora do tempo, porque Ele criou o tempo para que a gente pudesse viver no tempo. Então Deus está fora do tempo. Se Deus está fora do tempo, Deus sabe a próxima palavra que eu vou dizer, porque para Ele não muda nada. Ele sabe a próxima palavra, Ele sabe o meu pensamento, Ele sabe o próximo passo, Ele sabe o que vai acontecer amanhã, porque Ele não está no tempo. Então eu preciso compreender essas duas verdades e sincronizar essas duas verdades
para que eu possa entender o que é o livre-arbítrio. Amém? Vamos prosseguir. Então, eu já quero expor a tese que eu defendo e que eu acredito, e eu respeito a sua discordância. Se alguém discordar, isso não vai interferir no plano de Deus para a gente, salvação para a gente. Então, eu acredito que Deus concedeu para o homem a liberdade de escolha. Amém. E assim eu acredito que cada um de nós temos sim a liberdade de escolha, e nós somos os agentes que proporcionam a mudança no tempo. Então, tudo o que aconteceu aqui no mundo foi provocado pela ação humana, certo? Aqui, ó, o que era isso aqui antes? Aqui era um negócio que botava carro, né? Botava os carros aqui, e aí o irmão veio e tal, e colocou, fez e tal, e a ação humana transformou isso aqui. Amém? Só que Deus já sabia? Sim. Mas alguém veio aqui obrigado por Deus? Não. Então parece que essas verdades, elas se contradizem entre si. O fato de Deus saber e o fato da gente fazer. Então, Deus é um ser que o que faz dele ser Deus são 3 atributos de Deus, que é o primeiro atributo da sua onipresença, estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, em tudo, como eu falei no início, da sua onipresença, da sua onisciência, ele saber de tudo, e da sua onipotência. Só que quando nós vamos tentar compreender Deus dentro desse parâmetro, nós humanizamos Deus, e Deus não pode ser humanizado naquilo que diz respeito à sua divindade. Aleluia. Ele não pode ser humanizado, porque a gente olha para Deus como Deus onipotente, e a gente acha que Deus pode fazer tudo. Pastor, mas Deus não pode fazer tudo? Não, Deus não pode fazer tudo. Então ele não é onipotente? Sim, ele é onipotente. E por que ele não pode fazer tudo? Porque Deus, embora ele seja onipotente, ele colocou sobre a sua onipotência um padrão, que nem ele ultrapassa o padrão que ele próprio estabeleceu para ele mesmo. Vamos lá. Deus pode fazer tudo, pastor? Não pode. E a Bíblia quem diz que ele não pode fazer tudo. Por exemplo, Deus não pode errar. Deus não pode pecar. Deus não pode mentir. Ora, mas ele não é onipotente? É. E por que ele não pode? Porque ele não pode se contradizer no seu caráter, porque Deus é um ser pessoal. Deus é um ser pessoal. Então, ele não se contradiz no seu caráter. Então, se nem Deus pode fazer tudo, como é que eu e você vamos poder fazer tudo? Meros mortais que somos. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, na contramão daquilo que eu acredito, a tese que defende o livre-arbítrio do ser humano, ela vai dizer que o ser humano pode fazer tudo indistintivamente, sem que haja sobre ele uma reprovação. Porque se houver reprovação, ele já não tem livre-arbítrio. Ora, o livre-arbítrio no qual eu acredito, que eu defendo, é apenas o poder de escolha que Deus deu para o ser humano escolher entre uma e outra coisa, das mais simples às mais complexas. E livre-arbítrio só é possível com base na consciência. Então, quem não tem consciência, evidentemente, não tem livre-arbítrio, porque não tem o poder de escolha. A pessoa que está em coma, ela não tem livre-arbítrio, porque ela não tem poder de escolha. Como é que ela vai escolher? Ela está em coma. Então, com base na consciência que Deus nos deu, aí sim, nós temos a liberdade de escolher. Amém? Vamos lá. Vamos tentar, eu quero colocar de um lado aqui primeiro. De um lado eu quero colocar, aí depois a gente volta aqui para Romanos, tá? Eu preciso fazer essa introdução para que a gente, quando a gente for entrar no assunto, algumas coisas estarem esclarecidas. Então, eu queria eu vou defender as duas teses. Primeiro, eu vou defender que não tem livre-arbítrio aqui, embora eu acredite que tem. Então, eu vou debater comigo mesmo.
Então, primeiro eu digo que não tem o livre-arbítrio. Então, para eu defender que não tem, que não existe essa possibilidade de escolha, eu vou pegar o primeiro protótipo, vou pegar o primeiro homem, Adão. Então, vou partir de Adão. E a gente vai aqui avançando e vamos compreendendo mais sobre o assunto. Então, vamos lá, Adão. Eu vou compreender que Adão não tinha livre-arbítrio. E de fato, Adão não tinha e tinha ao mesmo tempo. Como que Adão não tinha livre-arbítrio, pastor? Quando Deus fez Adão, ele não tinha livre-arbítrio. Até que Deus deu para ele a oportunidade do livre-arbítrio. E qual que é a oportunidade do livre-arbítrio? A oportunidade de transgredir. Deus fez tudo, colocou Adão, e Deus falou para ele assim: o que Deus disse para que ele não transgredisse, o que Deus disse para que ele não comesse do fruto da árvore, era Deus estava dizendo para Adão: Adão, eu estou te dando uma oportunidade de pecar. Era isso. Eu estou te dando uma oportunidade de não me escolher. Porque eu estou te dizendo para você não tocar no fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Ou seja, Adão, a vida você já tem, a mim você já tem, mas eu te dou uma oportunidade. E aqui que eu vejo a soberania de Deus, um Deus soberano, dar a oportunidade para um ser humano de escolher entre ele que é soberano, entre escolher entre a vida, entre a morte. Deus é extraordinário, é um ser pessoal, e pela bondade dele, pelo amor dele, ele deu para um ser humano essa capacidade. Se não houvesse fruto no jardim do Éden, Adão não tinha livre-arbítrio, porque ele não tinha oportunidade de pecar. Amém? Amém. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que Jesus é o segundo Adão. Ele diz que pelo primeiro Adão veio o pecado, mas pelo segundo Adão veio o quê? A vida. Ou seja, pelo primeiro Adão, o primeiro Adão era perfeito e tinha a oportunidade de viver eternamente. Mas por livre e espontânea vontade, por decisão pessoal, decidiu transgredir uma ordem de Deus e assim saiu do caminho de salvação, por assim dizer, e entrou pelo caminho de condenação. Ou seja, ele passou a ser o refém da escolha que ele tinha feito. Passou a ser refém, servo, escravo. O primeiro Adão. Mas a Bíblia diz que veio o segundo Adão. E o segundo Adão ele faz ao contrário do primeiro. Se o primeiro Adão tinha a oportunidade de ser eterno e decidiu abrir mão, através do segundo Adão, a humanidade não tinha a oportunidade. A humanidade estava no pecado, mas o segundo Adão proporcionou o livre-arbítrio para a humanidade que se encontrava no caminho inverso do primeiro Adão. Ou seja, se o primeiro Adão estava salvo, se no primeiro Adão ele era salvo em Deus, Jesus, sendo o segundo Adão, proporcionou a oportunidade de todos aqueles que se encontravam no estágio de Adão fazerem o caminho inverso. Porque o primeiro Adão trouxe morte, o segundo trouxe vida. O primeiro Adão escolheu pecar, e nós que estamos aqui escolhemos a salvação em Cristo Jesus. Amém. Então é uma contradição Adão se o homem não tiver o livre-arbítrio. Porque existe duas formas de enxergar o livre-arbítrio: a partir da presciência de Deus e a partir da escolha do homem. Presciência de Deus e escolha do homem. Ora, se Deus não está na eternidade, se Deus não está no tempo, Deus está na eternidade, Deus sabe quem vai ser salvo aqui, sim ou não? Sim. Claro que sabe, senão não seria Deus. Deus sabe quem será condenado, sim ou não? Sim. E aqui que às vezes entra uma pulga atrás da nossa orelha. Olha, se Deus sabe, e se foi Ele que fez todas as coisas, evidentemente Ele é o responsável. Se Deus sabe, se tudo tem um final, e Deus já sabe como é que vai ser o final, não seria Deus então que determinou quem será salvo e quem não será salvo? Sim ou não?
A resposta é sim. Deus determinou quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Só que como foi essa determinação? Salvação e condenação estão determinados por Deus com base na resposta do homem ao plano de Deus para o salvar. Aleluia. Então, é lógico, Deus não criou o inferno ontem, agora, ou vai criar amanhã. Deus não criou o paraíso, os céus, que nós tanto falamos que nós vamos para lá em nome de Jesus. Haveremos de entrar no céu ontem. Não. Olha só. A Bíblia diz em Mateus 25. O texto é um texto escatológico, tanto de Mateus 24 como de Mateus 25. É um texto escatológico. E ali em Mateus 25 nós encontramos uma passagem muito conhecida, que é quando Jesus retorna e ele diz assim: vinde, benditos do meu Pai, para o reino e possuir o reino que está preparado, que lembra, desde a fundação, ou seja, desde sempre. Existe um reino preparado. Então esse reino está preparado para pessoas, sim ou não? O texto diz: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação dos séculos. Ou seja, Deus de antemão já preparou um lugar de destino para algumas pessoas. Então, o que Deus preparou para pessoas, para os seres humanos? Um destino. Quando nós vamos ler Apocalipse, lá em Apocalipse diz que vai fazer uma contraposição desse lugar, que é justamente o inferno, que também foi Deus que criou. Não há nada fora de Deus que exista sem Deus. Então, no inferno, lá diz assim, que lá é um lugar preparado para Satanás e seus anjos. Ponto. Acabou. O inferno é um lugar preparado para Satanás e seus anjos. Então Deus faz dois lugares, um para pessoas e outro para Satanás e seus anjos. Por que Deus faz um lugar para pessoas e um lugar para Satanás e seus anjos não tem pessoas? Sabe por quê? Porque quando Deus prepara um lugar para Satanás e seus anjos, aonde se deu a rebelião? No tempo ou na eternidade? Na eternidade, fora do tempo. E o reino é no tempo para pessoas que estão no tempo ou na eternidade? Pessoas que estão no tempo. Então, quando o projeto original de Deus, quando Deus fez o inferno, Deus não fez o inferno para seres humanos. E por que os seres humanos vão para o inferno? O próprio texto de Apocalipse já vai dizer. Mais à frente Apocalipse diz: e ali foram lançados, no início, Satanás e seus anjos. Só que esse lugar vai ganhando habitantes. Olha o texto diz: ali foi lançado Satanás, seus anjos, a besta, falso profeta e todos os que os seguiram. Aleluia. Então o lugar passa a ficar povoado por todos aqueles que os seguiram. E seguiram por quê? Por determinação de Deus ou por escolha própria? Escolha própria. Então o que Deus fez para o homem, o que Deus fez para nós, foi um lugar de paz, de gozo. E o que Deus fez para Satanás e seus anjos, dois projetos, um no tempo, outro na eternidade. O que Deus fez para Satanás e seus anjos foi o lago de fogo. Então, aqui fica claro. É 10 ali já? Meu Deus. Então aqui fica claro, e eu vou terminar aqui para a gente continuar no próximo dia aí. Aqui fica claro que existem dois lugares, dois destinos, e os dois destinos foi Deus quem fez. Todavia, não é pela divindade de Deus, não é pelo poder de Deus que Deus determinou. Então, mais adiante, na próxima quarta-feira possivelmente, nós vamos falar sobre o determinismo de Deus. O que é o determinismo? O que é a predestinação? O
que é a escolha de Deus. E eu tenho certeza que nós vamos ter mais base e vamos endossar mais aquilo que nós acreditamos ou não. Amém, meus irmãos? Amém. Então